Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, hoje que a gente trouxe 5 fundos imobiliários, a gente vai trazer eles detalhados aqui, que pagam o seu aluguel. Turma, tem aluguel que a galera aí tá em 1.500, o Renan paga 1.600 no aluguel dele. Que bom, hein? E bom, turma, ajuda. Então a gente trouxe aqui 5 fundos imobiliários que pagam o seu aluguel. E a gente trouxe aqui todas as contas para te ajudar, tá bom? E antes de mais nada, aquela pergunta básica, de onde a pessoa está vendo esse vídeo? Você vai ter do Japão ou é de Sergipe? Exatamente. Ou é de São Paulo? Ou é do Rio de Janeiro? Ou é de Minas? Então, a gente quer saber. Por quê? Porque a gente é fofoqueiro, criatura. A gente aqui gosta da fofoca também. Entendeu? A gente gosta de tudo, até de BBB. Você gosta, que eu sei. Pessoal, então, me responde uma coisa com toda a sinceridade do mundo, turma. E se fosse possível montar uma carteira, uma pequena carteira ali de fundos imobiliários para pagar o seu aluguel, não seria bom demais, turma? Não seria bom demais você ter tranquilidade, falar, ó, eu tenho esse dividendo caindo aqui para pagar meu aluguel, né? É importante a gente pensar nisso. Porque essa pessoa fica, putz, como é que eu vou pagar aluguel? Meu Deus, eu sou desesperado. Mas calma, calma que a gente aqui vai te ajudar, tá certo? Pessoal, veja bem, no vídeo de hoje a gente trouxe 5 fundos imobiliários que eles são mais conhecidos aí no mercado. Por quê? Justamente para fazer aquele arroz com feijão que eu falo aqui, né? Para que você não se perca, de repente faz um fundo imobiliário ali que você não conhece, aí acaba perdendo e não é o que a gente quer para vocês, né, turma? Então, turma, ou seja, você vai entender como é que você vai se tornar sócio aí de galpões, shoppings, né? E grandes imóveis que estão espalhados aí pelo Brasil, investindo com pouco dinheiro, tá, turma? Porque o pessoal fala, investir com 100 mil. Calma lá, né? Não é assim, brasileiro. A gente sabe que o brasileiro tem ali as continhas, né? Então, começando ali com pouco dinheiro. E recebendo o que é principal, né? Os dividendos todos os meses. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no KNSC11, né? A gente fala bastante dele, o Grupo Kinea. Faz uma gestão excelente, né? Então, a gente trouxe ele aqui, é um fundo de papel, é um fundo seguro, mais seguro, né? É um fundo que investe principalmente ali em CRIs, que são exatamente certificados de recebíveis imobiliários, né? Ativos da renda fixa. E, pessoal, basicamente, o que é isso, né? São títulos de dívida que são usados para financiar projetos ali do setor imobiliário e a gente ganha dividendos com isso mensais. Aí, turma, como é que funciona? Muita gente tem essa dúvida e eu trouxe aqui para você. As empresas, faz até um desenho, Rei, que eu acho que fica legal botar para a turma entender. As empresas do mercado imobiliário, elas precisam ali de capital para construir, desenvolver ou financiar empreendimentos. Tá certo, turma? Tá aí no desenho. Elas emitem esses títulos e o fundo compra esses papéis. Em troca, o que acontece? O fundo recebe juros dessas operações que depois são distribuídos ali para os investidores na forma do que a gente adora, que são os dividendos mensais, volta para mim. Então a gente fez um desenho para ficar claro e ficar bom aí para você entender. Então, turma, tá aí. A gestão é de uma das maiores, é a maior, o Grupo Kinea é muito seguro, né? Eu adoro, acho que sim. Eu nunca tive problema com os meus fundos do Kinea. E aí, turma, a carteira deles é diversificada, né? Tem CRIs atrelados à inflação, também tem CRIs atrelados à CDI, isso ajuda a equilibrar o fundo. Então é por isso que tem muitos investidores, inclusive eu tenho, não é recomendação de compra, gosto muito, para gerar ali renda mensal com previsibilidade. E aí, se cada cota aproximadamente, né, 0,09 por mês, a gente tem ali pagos por cota, né, mensalmente, quantas cotas, Carol, quantas cotas eu preciso para chegar em R$300 mensal investindo nesse fundo? Nós trouxemos aqui a conta. Pessoal, mas antes, vamos falar aqui do investidor 10, olha lá, a cotação R$ 8,75, olha lá o rendimento. Nos últimos 12 meses pagou 12,94%. É um fundo que vem numa crescente, a cotação, que a gente vê. Tem quase ali, tem aproximadamente 256 mil cotistas e pagou um último rendimento de 0,08 por cota, tá, turma? Aí a gente vai ver aqui, essa barra azul mostra ali o mensal, né?
que vem, como a gente falou, são aluguéis isentos de imposto de renda mensais. E aí a gente trouxe aqui, olha lá, né? O preço do KNSC 11, uma cota, 8,75, dividendo 0,09, como eu falei, por cota. Você precisaria, turma, de 3.334 cotas. E isso te dá uma renda mensal de R$300. Você teria que ter um valor investido de 29.172. Claro, turma, aqui não precisa ser na hora, Carol, tem que ter 29 mil. Não, usa também, né, a bola de neve, os juros compostos, reinveste. Começa devagar, mas vai crescendo aí o seu patrimônio, tá certo? E aí, turma, a gente vai falar de um próximo fundo, mas antes, eu quero falar do nosso patrocinador aqui do canal, que é a Coinbase. Turma, a Coinbase, você quer ganhar R$20? Você gostaria de ganhar R$20? Olha o que a Coinbase está fazendo. Ela é uma das maiores exchanges do mundo de criptomoeda, né, pessoal? Muita gente olhando ali para o Bitcoin. E aí, o que você vai fazer? Você vai, primeiro passo, abre a sua conta gratuitamente. O segundo passo, turma, mande os seus documentos, né, certinho. Vai ter uma avaliação ali. Não demora, tá, turma? Você manda os seus documentos. E o terceiro passo, turma, é você justamente, você faz um Pix ali da sua conta, pessoal, em segundos, né? E aí, você vai ter R$10, né? Você faz um Pix do seu banco, ou da sua, enfim, da sua fintech, de R$10 para a Coinbase, e lá você investe em alguma criptomoeda. Eu sugiro o Bitcoin, porque eu gosto muito de Bitcoin e acho que ele ainda é o poderoso chefão, tá? Mas não é recomendação. E aí, o passo 4, pronto. Agora você só espera. Olha o que a Coinbase vai fazer, vai te dar R$20 em Bitcoin na sua conta que você abriu ali. Tem que ser, turma, por esse link que está aqui. Abre por esse link ou por esse QR Code da tela. E aí, você investiu R$10, a Coinbase vai te dar R$20 em Bitcoin na sua conta em até 48 horas. Mas lembrando, tem que ser por esse link que está na descrição ou por esse QR Code. Pessoal, o próximo fundo que a gente vai falar é o XPLG 11. Muita gente conhece, né? Um fundo de galpão. São galpões diversificados, são bons galpões. Tem empresas, a gente sabe que as empresas precisam de galpão. Para quê? Para fazer a distribuição de mercadoria. O e-commerce cresce a cada dia, a gente vê aí. Ah, mas o Mercado Livre, mas tem muita gente aí que precisa do e-commerce mais rápido, quanto mais rápido, melhor. Então, se você tem bons inquilinos e bons fundos, né, bons galpões logísticos, fundos que investem em bons galpões, maravilha para você, né, turma? O fundo ele é gerido ali pela XP Asset, né? E também na prática é simples. Essas empresas elas alugam os galpões que pagam todos os meses ali para o galpão e aí é distribuído. O fundo distribui, é obrigatório, tá, turma? Obrigatório por lei, distribui 95% dos lucros ali auferidos para os cotistas, tá bom? E aí, turma, olha só, a gente vê aqui a cotação, R$101 hoje, R$101,89, pagou um rendimento nos últimos 12 meses de 9,63%, ó, ainda barato aqui, né? PVP abaixo de 0,97 e subindo ali 22,26% a variação. Tá barato, mas tá subindo. Coisa boa, né? Aí a gente vê aqui, turma, o que eu falo aqui embaixo, né? A barra de dividendos, essa barra azul mensal, sempre remunerando os cotistas, que é importante. E aí, turma, a gente vai fazer aquela conta, né? Uma cota tá R$101,89. Aí a gente vê aqui, né, o dividendo, a gente faz uma média ali mensal, 0,82. E aí, pessoal, quantas cotas eu precisaria, Carol? A gente fez essa conta. 366 cotas, que aí, né, você tem uma renda mensal de R$300 e você teria que investir aproximadamente 37.287 nesse fundo. Então, Carol, eu invisto esses 37.287 aproximadamente para eu ter uma renda mensal de R$300. Então, a gente trouxe aqui o KNSC 11 e o XPLG 11. Veja que são fundos mais seguros, mais sólidos, o arroz com feijão, mais saudáveis, né? E aí, pessoal, a gente trouxe o próximo fundo imobiliário, que é o KNR11. É um fundo híbrido, né? Ele investe em galpão e laje. Carol, mas ele não é um fundo que paga excelentes, ótimos, altíssimos dividendos. Aliás, ele é do grupo Kinea também. Mas ele é um fundo, pessoal, foi o primeiro da minha carteira. Estável.
É um fundo que ele se mantém, ele tem uma boa estratégia, né? E além disso, ele é híbrido. Você está investindo em galpão e também em laje. Então, é um fundo que eu gosto muito, tem uma estratégia muito boa, tem uma carteira de imóveis muito boa, espalhadas em regiões estratégicas, né? Principalmente em São Paulo, né? Em centros em São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente sabe que faz uma belíssima, né, parte ali da atividade econômica. Também gerido pelo Quiné, como eu falei, que é um belíssimo, né? Ali faz parte do Grupo Itaú. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui a cotação, R$ 165,47, aqui a gente no Investidor 10V, 7,38% de rendimento nos últimos 12 meses. E olha só o que a gente vê aqui, turma. A cotação já vem subindo, cotação ajustada, a gente consegue ver isso no Investidor 10. Ele tem aproximadamente 305 mil cotistas, vou falar até em 306 mil cotistas. Tem uma vacância baixa, na minha visão, 4,30%, logo vai encher aqui. E 4,62 bilhões de patrimônio pagou, olha, o último rendimento ali de R$ 1,10. A barra azul, olha só, né? Sempre remunerando os cotistas, a gente vê mês a mês, lembrando que é um aluguel que você ganha isento de imposto de renda. E aí a gente também fez a conta para você. Olha só, hoje a cota, né, uma cota, R$ 165,47, dividendo médio ali que a gente fez R$ 1, né, por cota. Carol, quanto que eu precisaria? 300 cotas, que daria um retorno de R$300 para você por mês. Isso dá um valor, turma, de 49.641. Ou seja, você teria que investir esse valor. Lembra, vai aos poucos, você chega lá para você ganhar R$300 de renda mensal. Maravilha. E aí, turma, a gente trouxe um outro fundo que eu gosto muito, está na carteira de muitas pessoas, que é o BTLG11. Ele é um fundo, pessoal, né, quem faz ali é o BTG. E, mais do que isso, pessoal, ele é um fundo de tijolo que está também focado num setor importantíssimo, que são os galpões logísticos, como a gente falou no outro, né? Que a gente precisa, as empresas precisam para pôr as mercadorias, o e-commerce crescendo muito, e a gente sabe disso. Então, ele tem ali galpões industriais, né, centros de distribuição espalhados pelo Brasil, e, pessoal, ele tem ali uma estratégia muito boa, ele fica num raio muito positivo, perto de São Paulo. Quanto mais perto de São Paulo, capital, melhor é para os inquilinos, certo? Vamos ver a cotação aqui hoje, BTLG, R$ 103,84. A gente vê um rendimento nos últimos 12 meses de 9,13%. E olha a liquidez diária absurda, né? Muita gente negociando 16,70 milhões. A gente vê aqui a cotação ajustada, já subindo. Fundo excelente, a vacância 3%, para mim é mínima pelo que o fundo representa, e um valor ali de 5,49 bilhões de patrimônio. E a gente vê aqui um último rendimento de 0,80 centavos por conta. Vamos dar uma olhadinha quanto a gente precisaria? Olha lá, hoje o preço da cota, R$ 103,84, pagando um dividendo mensal ali a média 0,79, você precisaria de 380 cotas para ter esses R$300 no seu bolso por mês, todos os meses. Você teria que ter um valor, pessoal, aqui de R$ 39.459. Então, você colocaria ali R$ 39.459 para ganhar R$300 por mês. Olha que maravilha, como já ajuda, né, turma? E agora a gente vai falar o nosso próximo fundo imobiliário, mas antes eu quero saber o seguinte: você investe em algum desses fundos que a gente falou agora? BTLG11, muita gente investe. Comenta aqui embaixo. Carol, eu vi XPML11, a gente trouxe fundo gabaritado aqui. Só a qualidade. Só a qualidade. A gente Seu trouxe. aluguel tá garantido. Seu aluguel tá garantido, né, turma? E que maravilha, né? Poder pagar o aluguel ali. O brasileiro merece isso. Poxa, a gente fica muito feliz de ver o brasileiro investindo um pouco, né? Trabalhando, tem que trabalhar, trabalha duro, e aí vai investindo o seu dinheirinho ali para ter uma boa aposentadoria e pagar um aluguel que é maravilhoso. O próximo fundo, pessoal, que eu vou trazer aqui para vocês é o XPML11. É um fundo de shopping. A gente sabe, para mim, o melhor fundo que a gente tem de shopping. Ele tem excelentes bandeiras,
fecha o Outlet Catarina, Cidade Jardim, tem diversificação, né? Os shoppings continuam tendo movimento, porque o shopping não é só as lojas, né? Tem ali praça de alimentação, tem cinema, tem estacionamento, tem uma série de coisas que o shopping ganha dinheiro. Então, pessoal, olha só, ninguém, turma, começa com muito, né? Assim, é difícil. Então, por isso que a gente traz aqui um valor acessível. Agora, vamos lá, eu sempre falo, né? Reinveste. Por quê? Porque aí você vai ter os juros compostos, aquela bola de neve que vai te ajudar muito. Pega esses dividendos, turma, e reinveste, tá bom? Faça isso que você vai ver que vale a pena. Nosso famoso efeito bola de neve dos juros compostos. E aí, com o tempo, os seus próprios dividendos vão comprando novas cotas. Olha lá, o preço da cota, R$ 109,84 hoje e 84 centavos. O dividendo, a gente sempre faz uma média, 0,92 por cota. Carol, quanto que eu precisaria? Você precisaria aqui, meu amor, de 326 cotas, tá certo? Que daria R$300 para você por mês. Para isso, você teria que ter investido aqui R$ 35.809. E somando tudo isso, turma, dá um total de R$ 1.500 por mês no seu bolso. Né? A gente somou tudo aqui, dá R$ 191.368 para você fazer esse conjunto. Turma, é o que eu falo, ninguém começa com 190 mil, tá bom? Eu não comecei, o Rei não começou, ninguém. Mas devagarinho e sempre investindo e sendo bom investidor, né? Trabalhando, investindo o seu dinheiro, potencializando, você vai chegar lá. Eu tenho certeza que você vai chegar em lugares que você nunca imaginou. Tá bom, gente? Eu sempre falo para vocês, voa Brasil, fiquem com Deus, principalmente, que é o mais importante. Quem investe no futuro, ó, agradece. Um beijo e até o próximo vídeo.